Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o primeiro reinado, é a nossa segunda aula sobre o assunto. Na verdade, na apostila a gente vai tratar um resumo, são os principais pontos na página 248. As aulas são 9 e 10, então é primeiro reinado 2. A gente vai tratar agora sobre a política externa do primeiro reinado. Então, no primeiro lugar, houve a questão de Chiquitos. O que foi a questão de Chiquitos? Foi uma questão envolvendo Brasil e Bolívia, em 1825, onde o governante de Chiquitos vai pedir um auxílio para o governador, ou presidente de estado, naquela época, do governo de Mato Grosso, para que ele enviasse tropas, para que ele ocupasse a região, tomasse posse da região, até que a coroa espanhola ela tivesse condições de expulsar os revoltosos. Então, sem consultar o imperador, o governador do Mato Grosso então vai enviar as tropas para ocupar a região. Isso vai gerar um atrito entre os libertadores e o governo brasileiro. Quando o imperador toma conhecimento, ele desautoriza o governador do Mato Grosso e manda as tropas retornarem. E aí os ânimos são amenizados, os problemas são resolvidos, e pelo menos nessa primeira situação o imperador consegue se sair bem. Vai haver a guerra da Cisplatina. Para quem não lembra, Cisplatina era o nome que se dava no passado ao Uruguai. O Uruguai, ou Cisplatina, nesse período, ele pertencia ao Império Português, e com a independência passou a pertencer ao Brasil. Então era uma parte do Brasil. Acontece que alguns argentinos incentivaram os uruguaios a se tornarem independentes e se vincularem à Argentina. Isso vai gerar um conflito entre o Brasil e o Uruguai, e mais tarde a Argentina, e nós vamos ter algumas guerras em locais específicos, até que a Inglaterra vai tentar mediar a situação para trazer paz e vai conseguir fazer com que o Brasil e a Argentina reconheçam a independência da Cisplatina, que vai passar a receber um novo nome de Uruguai, ou República Oriental do Uruguai. Nós temos outro problema também, que é o problema de sucessão do trono português em 1826. Então, em Portugal, o Dom João VI morreu, o herdeiro legítimo era o Dom Pedro. Acontece que ele já estava governando o Brasil, não podia assumir as duas nações pela Constituição. Então, o que ele fez? Ele assumiu provisoriamente Portugal, transformou a monarquia absolutista numa monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia debaixo de leis. Ele acabou com o absolutismo, e a intenção dele era que a filha dele se casasse com o seu irmão, ou seja, que a filha de Dom Pedro se casasse com o seu tio, para que tudo permanecesse ali em família. Acontece que Dom Miguel, o irmão de Dom Pedro, voltou para Portugal, e quando chegou ele se articulou com outros apoiadores do absolutismo para dar um golpe, e aí a intenção era se autodeclarar imperador de Portugal. Houveram conflitos. O imperador Dom Pedro ele vai enviar pessoas para manter a filha no poder, e aí os brasileiros, principalmente os políticos, eles vão entender que o Dom Pedro está mais preocupado com as questões de fora, de Portugal, a sucessão imperial, do que com as questões do Brasil, que estava passando por sérios problemas financeiros, sérios problemas internos e externos também. Então esse vai ser um outro problema que vai descredibilizar o imperador aqui no Brasil, Dom Pedro. Nós vamos ver alguns outros pontos também que vão tratar da abdicação de Dom Pedro I. Então, mesmo tendo uma série de poderes, o Dom Pedro I ele não tinha experiência administrativa, ele não teve uma boa formação.
Ele muito cedo teve que ir para o Brasil, porque Portugal havia sido ocupado pelos franceses, as tropas de Napoleão, já que Portugal não aderiu ao bloqueio continental. A avó dele era louca, então ele já tinha um lar conturbado, e o pai, ele tinha uma grande preocupação com aqueles que eram dotados de conhecimento. Então ele não foi alvo de um bom investimento em educação, e com tantos poderes, isso fez com que o Dom Pedro I ele tivesse algumas atitudes autoritárias, querendo se impor. Aos poucos, essa atitude conduziu ele para o isolamento político. Poucos tinham realmente força para demonstrar apoio ao imperador, ao Dom Pedro I. Então, esse é um dos fatores. Outro fator que a gente pode pontuar para mostrar o isolamento político foi a já citada dissolução da Assembleia Constituinte, em 1823, e depois a outorga de uma nova Constituição. Em 1825, o Brasil buscou o reconhecimento da sua independência, e para isso ele contou com a participação da Inglaterra. O problema é que muitos não apoiaram, não concordaram com o meio que o imperador escolheu para ter o reconhecimento da independência, porque o meio foi o endividamento. Ele teve que pegar um empréstimo com a Inglaterra para poder pagar uma indenização para Portugal reconhecer a independência do Brasil. Então isso endividou ainda mais o Brasil e trouxe uma relação que foi muito boa para a Inglaterra e pouco proveitosa para o Brasil. Relações econômicas, comerciais. Um outro problema também que o Dom Pedro vai enfrentar no seu governo vai ser a péssima condução política e econômico-financeira no seu governo. O Dom Pedro ele vai estar muito preocupado em conseguir empréstimos para armar as forças armadas, para investir em contratação de soldados, de oficiais estrangeiros, e esse não é um investimento, pelo menos não que produz retorno econômico para poder quitar as dívidas que estavam sendo contraídas. Então ele foi um péssimo administrador, e isso trouxe problemas financeiros, e claro que isso vai afetar a imagem dele. Outro problema foi a condução da política externa no prata, também, que trouxe mais gasto financeiro. Então houveram vários fatores que vão justificar a abdicação futura de Dom Pedro, mas alguns historiadores vão apontar, além desses fatores que eu pontuei, a Revolução de 1830 na França. Em 1830, o Carlos X, que era um rei autoritário, um rei absolutista francês, ele foi deposto, ele foi destituído do seu poder, e no lugar dele, o Luís Felipe de Orleans e Bragança acabou assumindo, e ele era conhecido como alguém que era mais liberal, ele tinha um ideal mais liberal. Então isso motivou, segundo alguns historiadores, a classe política a rejeitar o absolutismo, inclusive no Brasil, e buscar aí uma maior autonomia política. Um outro fator que também vai explicar a abdicação de Dom Pedro vai ser o assassinato de um jornalista chamado Líbero Badaró. Ele, quando vem para o Brasil, ele vai abrir um jornal e ele vai ser um crítico do governo de Dom Pedro I. Acontece que, sendo liberal e criticando o governo, ele foi assassinado. E é claro que a culpa recaiu sobre o imperador. Ele era anti-absolutista, ele era totalmente liberal. Então é claro que o imperador estava super incomodado e a culpa recaiu sobre ele. A situação piorou porque o imperador ele foi para Minas Gerais para lidar com questões do governo, e quando voltou para o Rio de Janeiro, o Partido Brasileiro, aqueles que eram contra o absolutismo, começaram a protestar contra o imperador, por conta de todos os erros que ele havia cometido e pelo próprio assassinato do Líbero Badaró. Acontece que os que apoiavam, aqueles que faziam parte do Partido Português, para quem não lembra, Partido Português são os que apoiam o absolutismo, Partido Brasileiro, aqueles que querem uma descentralização do poder. Então, aqueles que não apoiavam, aqueles que eram contra o absolutismo,
começaram a protestar. E aí, em resposta, o partido português, para dar um apoio moral para o imperador, começou a receber ele ovacionando. Isso vai gerar um conflito entre o partido português e o partido brasileiro. Vai virar uma pancadaria geral, num episódio que foi conhecido como Noite das Garrafadas, porque o partido dos portugueses, os seus representantes usaram garrafas, pedaços de vidro para atacar contra aqueles que faziam parte do partido brasileiro. Houve tiroteio e isso mostrou o quão isolado politicamente estava o Dom Pedro I. Claro que ele tinha uma minoria que o apoiava, mas ainda assim estava perdendo ali a credibilidade. Numa tentativa de tentar conciliar a sua relação com os liberais, o Dom Pedro I ele fez uma mudança no ministério, que era composto por portugueses, e ele passou a compor o ministério por brasileiros. Pouco tempo depois ele viu que não houve um grande resultado, ele decidiu dissolver e colocar de novo o partido português. Isso vai gerar uma revolta, vão exigir que ele dissolva esse ministério composto por portugueses e coloque de novo os brasileiros ali no poder. Descontente, eles vão sair às ruas, vão protestar, e aí quem não tinha de fato, além, é claro, de uma pequena classe política, era o exército, as forças armadas. Se o imperador não tivesse apoio das forças armadas, ele não tinha como se manter no poder. E aí, diante desse impasse, o fiel da balança, que passou a ser as forças armadas, tentaram dissuadir o imperador, tentaram fazer com que ele voltasse atrás e colocasse de novo para pacificar os brasileiros no poder. O imperador, percebendo que ele perdeu o apoio inclusive dos militares, que ele podia se transformar num joguete na mão dos militares, ele decidiu abdicar do trono em favor do seu filho, o Pedro de Alcântara, que não tinha idade suficiente para assumir e que ia ficar sob a tutela do Andradas, os irmãos Andradas, fugiu o nome agora, mas quando lembrar eu falo. Ia ficar tutelado até completar a maioridade, tá? Então aqui eu acabo a explicação do primeiro reinado, essa parte da política externa da abdicação de Dom Pedro I, e vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 248 e 249, tá? Bom, você que está em casa, se tiver alguma dificuldade, manda uma mensagem para tentar ajudar na medida do possível. Se não, um abraço para todo mundo e até a próxima.